Antes era mais claro. Os herbívoros se alimentavam de gramíneas, as gramíneas se alimentavam de plantas. Tudo é simples. Mas em algum momento a natureza falhou. Isso é o que ocorre quando a cadeia alimentar é rompida. Isso não é causa, é guerra. Vamos embora. Ok, deixe-me mostrar isso agora mesmo. A planta comeu o pássaro. No começo, achei que era só coincidência. Talvez o pássaro tenha adormecido e caído na flor. Foi apenas um dia ruim para ela, ou algo assim. Não sei, mas depois eu vi isso. Ok, tudo bem. Vamos admitir, também há esquilos. O que mais? Vacas? Concordo sobre as vacas. Na verdade, alguns esquilos fazem parte da dieta de certas plantas carnívoras. E não são apenas pequenos insetos, como moscas, besouros e formigas. Um pássaro é enorme demais para essa flor. Ademais, é composta por carne, ossos e penas. Como você pode digerir isso se você é uma planta? Sim, a evolução realmente teve que se esforçar. Cerca de 70 a 80 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda andavam pela Terra, algumas plantas começaram a ficar sem nutrientes. Talvez o sol não brilhasse igual ou a umidade tivesse caído, mas o fato permanece. Para sobreviver em condições alteradas, as plantas adaptaram-se. Eles observaram um tipo de tiranossauro e pensaram que seria uma boa ideia. Através de complexas alterações no ácido desoxirribonucleico e no genoma, as plantas começaram a consumir organismos vivos como alimento. Pode-se dizer que eles conscientemente escolheram a vida e os predadores e aprenderam a caçar. Por exemplo, plantas do gênero Nepenthes produzem um néctar doce que atrai suas presas. Após escorregarem, eles caem em um jarro repleto de líquido, com um líquido digestivo no fundo. É impossível sair de lá. As rosas capturam a presa quando ela se senta em suas folhas pegajosas com fermentos especiais. Depois disso, a folha com a presa se fecha e só se abre novamente quando a digestão está concluída. Certas plantas são gigantescas. A armadilha de Nepenthes rajá pode conter 3,5 litros de água e mais de 2,5 litros de fluido digestivo. Simultaneamente, o tamanho da armadilha da vesícula varia de 0,2 milímetros a 2 centímetros. Mas se a caça a insetos é mais ou menos clara, o que dizer sobre roedores e pássaros? Normalmente, eles preferem se deliciar não com o néctar, mas com as vítimas já flutuando na armadilha. Ah, que má ideia. Para uma planta carnívora, uma grande presa é uma verdadeira festa. Há muito mais nutrientes em um verme do que em qualquer mosca. Porém, nem tudo é tão fácil. Se a presa for muito grande, a planta não conseguirá digeri-la ou expeli-la. Começará o processo de decomposição, que provavelmente terminará em morte. Espere, eu entendi corretamente? Essas plantas, uma vez quiseram se tornar carnívoras e simplesmente começaram a matar animais? Roubar a presa de outros predadores? Foi tudo tão simples. Imagine que alguém veio à sua casa e disse: "Olá a todos, agora eu moro aqui." E a geladeira, sinceramente, parece o comportamento de metade dos meus amigos. De qualquer forma, na natureza, não é comum ser hospitaleiro com quem come sua comida. Aqui tudo é rigoroso. Não conseguiu a permissão hoje? Amanhã morreu de fome e se tornou o jantar de alguém. Enquanto alguns animais, pássaros e insetos se resignavam aos novos predadores que haviam surgido na Terra, outros decidiram lutar pela sobrevivência. As aranhas-lobo tecem suas teias no mesmo nível em que normalmente se encontram as rosas e caçam os mesmos insetos. Por isso, estando perto de um concorrente, as aranhas constroem teias maiores mais longe das plantas, presumivelmente para capturar mais comida do que as folhas das rosas. E não é uma questão de ganância. Não apenas nela. Quanto menos comida o adversário receber, mais provável que morra. Agora imagine por um segundo que as plantas não param no que foi alcançado. Sua dieta já é bastante variada. Insetos, roedores, pássaros. As pessoas podem se dar melhor imediatamente. Ok, isso é apenas a imaginação dos roteiristas. Tudo bem, os meus também. De qualquer forma, até logo. Talvez a evolução das plantas esteja ocorrendo neste exato momento. Diante de nossos olhos, a continuação segue... Imaginamos eles como brilhantes, tropicais e incomuns. Ao mesmo tempo, parece que o ouriço começa a caçar ovelhas. Isso provavelmente ocorre por acaso. As ovelhas simplesmente planejam comer as folhas, mas em algum momento se enroscam em uma espessa lanugem e, como moscas, ficam presas até a morte.
Elas já não conseguem se libertar dos espinhos sozinhas. Se você já acariciou uma ovelha, entenderá o motivo. Tudo o que resta para os pobres é lamentar por algum tempo na esperança de salvação, e então simplesmente aceitar a realidade e aceitar a morte lenta por fome, desidratação ou predadores. Mas o que o arbusto ganha com isso? Segundo uma versão, os restos de ovelhas servem como um excelente fertilizante, embora o espinheiro provavelmente não reflita sobre isso. Acho que ela simplesmente cresce e não sabe que sua existência está rompendo as cadeias alimentares habituais. Embora ainda seja possível encontrar alguma explicação para o espinheiro, então é um mistério. Por que você precisa de um pássaro? Ela está presa. O que você planeja fazer com ela? Criar pássaros maiores e caçá-los? Ou animais? Você é um diabo! Essa caça parece muito cruel e ao mesmo tempo muito estranha. Mas olhe pra cá. Se eu tivesse mostrado esse vídeo no início, vocês pensariam que o elefante está enlouquecendo ou agindo como um tolo. Mas na verdade, quem sabe, talvez ele saiba muito mais sobre plantas do que nós e sinta que elas estão tramando algo. De fato, os elefantes são animais extremamente poderosos. Eles são capazes de derrubar árvores e levantar troncos com apenas uma tromba, sem mencionar outras partes do corpo que também podem ser usadas. Resistir a um elefante quando se é apenas uma planta parece totalmente irreal. Elefantes se alimentam de frutas, galhos e folhas. Quando não conseguem alcançá-la, simplesmente derrubam a árvore. Por um lado, isso é muito cruel. E do outro lado, o que eles têm que fazer? Procurar uma saída? A natureza selvagem é realmente dura. Para uma planta cercada por gramíneas, as perspectivas não são das melhores. A menos que você consiga enganar todo o sistema e confundir os insetos. Como se costuma dizer, na guerra todos os meios são bons. As acácias africanas perceberam que podem alimentar as formigas com néctar e fornecer-lhes abrigo perto de seus espinhos. As formigas, por sua vez, protegem as árvores dos elefantes. Formigas, dos elefantes. Sério? Mas aqui o tamanho dos elefantes fez uma péssima piada com eles. Quando você é enorme e inflexível, simplesmente não tem chance em uma batalha contra 90 mil criaturas mordedoras. Nem a pele resistente pode salvar. As formigas mordem onde a pele é mais fina, entram na tromba, nos olhos, penetram em todas as partes sensíveis. Não surpreende que os elefantes evitem as acácias. Você faria o mesmo se estivesse no lugar deles. Admito honestamente, sempre me pareceu que as plantas eram algo extremamente simples, longe da astúcia, inteligência e habilidade das formigas. Mas considerando tudo o que contei sobre a real inteligência das ações delas, aprenderam a se defender dos elefantes, a caçar pequenos e médios animais. E de acordo com um estudo de 2018, as plantas também sentem quando estão sendo comidas. Não no sentido de que eles sentem dor, é claro. É impossível senti-la sem receptores de dor, mas as plantas percebem à sua maneira quando alguém, por exemplo, começa a morder a borda de suas folhas. Ao ver como a informação se propaga pelo caule e pelas folhas, você começa a pensar sobre o sistema nervoso, e logo chegará ao cérebro. Na realidade, encontrar uma planta minimamente inteligente é impossível do ponto de vista da biologia. Bem, exceto nos casos em que você está tentando chegar à escola em um Ford Anglia voador. Assim, a probabilidade aumenta muito. Na verdade, a ideia de que existe uma árvore inteira que não gosta de pessoas existe há muito tempo. A primeira menção conhecida de uma árvore que come pessoas apareceu como uma invenção literária, escrita por Edmund Spenser em 1574. As descrições lá eram, claro, específicas. No século XIX, no entanto, havia outras opções, mas a essência era uma só. Em algum lugar há uma árvore, um único toque na qual pode ser fatal. Era necessário pensar em algo assim, não acha? Espere, o quê? Não tocar? Essa árvore é venenosa? Se eu concordar, mas é assim que os carros atingidos por um choque parecem. Mas é assim que parecem os carros que foram atingidos pelo suco de uma árvore de Manchineel. O que acontecerá com os animais? Sim, a Manchineel é considerada uma das plantas mais venenosas do planeta. Todas as partes da árvore contêm toxinas fortes. Ou seja, literalmente tudo, sua casca, folhas, galhos, raízes, frutos. Até se abrigar sob uma mancinela em mau tempo é uma péssima ideia. Basta uma gota de chuva misturada com a toxina para deixar qualquer criatura muito, muito doente. E não importa quem se torne a vítima, o resultado será o mesmo. Bom que a mancinela não pode se mover e pegar quem passa por perto. Por um lado, pode-se dizer que essa planta se tornou tão eficaz na guerra contra os animais que até se superou um pouco.
Mas ainda existe uma espécie que não se importa com o veneno. A iguana Ctenosaura similis não só gosta de se alimentar das raízes da árvore de mancenilha, mas também de seus frutos. E planta 0. Mas no quadro geral é 1 para os animais, 0 para as plantas. Mas se olharmos para o quadro geral, até que ponto essa invasão de plantas no mundo animal foi bem sucedida? Na cadeia alimentar? Bem, o que você diria? De acordo com os dados, 2.000 na cadeia alimentar? Bem, o que você diria? Segundo dados de 2020, cerca de 25% de todas as espécies de plantas carnívoras estão ameaçadas de extinção. Parece que a guerra de dezenas de milhões de anos pode terminar com a vitória dos animais. Talvez seja apenas que, pelas leis do gênero, os vilões devem perder. Muitas plantas carnívoras hoje em dia se tornaram animais de estimação. As pessoas as exibem em parapeitos de janelas, ostentando para as visitas. Era isso que você queria? Você lutou por isso? Ou a visibilidade perdida é apenas uma manobra de distração? É a natureza. Tudo pode acontecer aqui. Hoje, os animais vencem, amanhã as plantas, e depois o homem aprimora o colisor de hadrons e todos perecem. Fim. Além disso, as plantas agressivas devem reverter as configurações padrão e voltar ao normal antes que seja tarde. Excelente. Até breve.